E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês o último vídeo da parte 3, do capítulo 2. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na sala de reunião, na cena em que Casponde pergunta, se poderia dizer, que eles irão lhe dar seu apoio, se ele puder minimizar o número de mortes. Todos os presentes concordaram, com exceção de Remédios. Neia não se importava de maneira nenhuma, mas depois de considerar o fluxo da conversa, ela percebeu que seria ruim se apenas uma pessoa não estivesse assentindo, e então, ela concordou com todos os outros. Quanto a Remédios, várias pessoas olharam para seu rosto, e viram que ela não parecia ter nenhuma razão especial, então, decidiram ignorá-la. Casponde diz que estava decidido então. Eles iriam discutir os detalhes de retomar Kalincha depois. Agora então, seu próximo item. Casponde suspirou alto, e depois se virou para Neia, dizendo que isso dizia a respeito à morte do rei bruxo. Neia pediu desculpas ao príncipe Denka, mas esperava que ele alterasse essa declaração imediatamente. A morte do rei bruxo permanecia em questão. Isso foi simplesmente o que Jaldaba Otus disse. Seria tolice tomar as palavras de um demônio pelo seu valor aparente. Neia olhou para Remédios, e então continuou, dizendo achar mais provável que Jaldaba Otus esteja tentando os enganar. Remédios perguntou, nesse caso, por que ele não voltou? O rei bruxo poderia lançar feitiços de teleporte, não podia. Neia respondeu, que talvez ele tenha sido imobilizado por suas feridas, ou talvez ele esteja sem mana, poderiam haver muitas razões para isso. Remédios não perguntou mais nada. Casponde de ser verdade, e era por isso que ele gostaria de ouvir de todos. Ele pergunta, o que achavam que deveriam fazer? Neia gritou, não há nenhum ponto em perguntar o que deveriam fazer. Ela gritou, forçando as palavras para fora, como se estivesse tentando forçá-las, através de seus dentes. Ela achava que eles deveriam enviar uma equipe de resgate, e transmitir esta notícia ao reino feiticeiro, ao mesmo tempo. Se possível, ela gostaria de ser a mensageira. Casponde diz entender, isso era o que ela pensa, escudeira Barajá. Ele pergunta, e quanto aos outros? Enquanto Casponde olhou para cima e para baixo, para pessoas reunidas, um dos nobres falou, dizendo que ele tinha uma pergunta. Enquanto o rei bruxo deveria ter caído no leste, considerando que eles estariam montando uma operação de resgate, em território controlado por semi-humanos, não seria melhor esperar, até que eles tenham alguma inteligência concreta antes? Neia imediatamente atirou de volta, dizendo que já será tarde demais. Quanto mais eles se atrasarem, mais Sua Majestade estará exposta ao perigo. Ela sugeria que eles façam o resgate o mais rápido possível. A maioria concordou com a opinião de Neia. O que ela disse fez perfeito sentido. Ela diz que, nesse caso, eles deveriam enviar uma equipe de busca, ao mesmo tempo que os enviados para o reino feiticeiro. O nobre falou novamente, dizendo que tinha algo que gostaria de confirmar com ela, já que ela tinha o papel de escudeira de Sua Majestade. Ele a pergunta, se ela achava que o rei bruxo disse ao povo de seu país que ele estava vindo para o reino santo. Neia começou a pensar. Ela pediu desculpas, dizendo não ter certeza. Entretanto, ela sentia que não seria estranho ele ter contado ao povo do reino feiticeiro, porque houveram momentos em que ele retornou ao seu país, com feitiços de teleporte. O nobre falou que, nesse caso, ele sentia que ela não deveria enviar um mensageiro para o reino feiticeiro. Neia perguntou o motivo, enquanto olhava para o nobre, que não fez nada além de ser pessimista. O nobre recuou 2 passos, e seu rosto ficou pálido sob aquele olhar. As pessoas ao redor daquele nobre também se afastaram dele. O nobre falou, não, por favor acalme-se e ouça isso, porque isso trará problemas. Ele pede para ela esperar, e novamente para que se acalmasse e o escute. Quando ela pensar sobre isso normalmente, existia a possibilidade de que os exércitos mortos-vivos do reino feiticeiro se vingar deles, ou ele estava errado. E a vingança seria uma coisa, eles poderiam anexar o reino santo também. E, por que isso? Quem poderia dizer que o rei bruxo não estava buscando isso o tempo todo? Neia pediu licença. Ela estava tão brava que realmente se sentiu tonta. Ela diz que, nesse caso, a permitisse fazer uma pergunta. Se Sua Majestade retornasse ao seu país por teleporte, o que ele pensaria do Reino Santo, que sabia o que aconteceu, mas não disse nada. Todos que ela podia ver, assentiram em concordância. Em meio a tudo isso, Remédios falou. Bem, não poderia ser ajudado, podia. Seu país não tinha o luxo de fazer isso agora. Eles pediriam desculpas depois que tudo acabar. Neia respondeu que, mesmo se você
Ela estava tão nervosa, que estava prestes a gritar, e então, ouviu o som de palmas ao lado dela. Ela olhou, e viu que era Casponde. Como o príncipe queria falar, tudo que Neia podia fazer, era permanecer em silêncio. Casponde a chamou. Ele pediu que o permitisse escolher as pessoas que irão para o reino feiticeiro. Que tal isso? Afinal, se eles enviarem uma simples escudeira como mensageira, o outro país Navon iria pensar que estavam zombando deles. Neia respondeu que isso era como ele disse. Sua explicação fez perfeito sentido. Sob circunstâncias normais, eles certamente escolheriam o embaixador de um país, sobre uma escudeira que tivesse emprestado um arco mágico do rei bruxo. No entanto, ele realmente enviaria um mensageiro. Ela achou essa parte difícil de acreditar. Mesmo assim, seria muito ruim mostrar que ela não confiava nas palavras do príncipe. Casponde diz estar feliz que ela entenda. Neia então diz que, nesse caso, que por favor a permitisse levar várias pessoas para o leste. Casponde responde que, de fato, ele também gostaria muito de lhe enviar, mas eles ainda não sabiam onde o rei bruxo caiu. Ele pode estar a 10 quilômetros ou a 100. Se as coisas correrem mal, ele poderia ter caído nas Abelion Rios, que já o Dabaó controlava. Mesmo se ele a permitisse ir para um lugar tão desolado, ele a pergunta se ela teria algum meio de encontrar o rei bruxo. Neia não pôde responder. Fazer buscas onde os semi-humanos viviam, em um terreno desconhecido, era uma tarefa impossível. Ela poderia facilmente imaginar a reunião da equipe de escoteiros com dificuldade e sendo eliminados. Casponde diz que, sobrevivendo nas colinas, passando pela observação semi-humana e juntando informações. Ele contou em seus dedos. Ele diz que, se ela for para lá, sem se preparar, simplesmente estará se matando indiretamente, e de que serviria uma equipe de resgate que terminasse em fracasso. Neia o perguntou se então ele teria outro jeito. Casponde respondeu que sim, claro. Neia soltou um "e" confusa. Ela pensou como poderia haver. Quando ela pensou sobre essa pergunta, foi facilmente respondida. Os olhos de Neia se arregalaram de surpresa, e então Casponde se ajustou, antes de dizer a Neia a resposta. Casponde diz que tudo o que ela precisava era encontrar alguém que conheça as colinas. Neia piscou, e Casponde sorriu para ela. Ele diz, escute, tudo o que eles precisavam fazer era levar um semi-humano cativo, e fazê-lo liderar o caminho. Ele pergunta se não seria mais seguro ordenar a um semi-humano que atuasse como seu guia. Neia respondeu, Ela pensou que, de fato, esse era o caso. Os humanos estariam correndo um risco absurdo de entrar naquela terra. No entanto, seria diferente se tivessem guias. Porém, também haviam problemas com ele, que não poderiam ser ignorados. Se eles simplesmente ameaçassem um prisioneiro semi-humano a mostrar-lhes o caminho, então, se o prisioneiro estivesse disposto a levá-los consigo, o grupo de busca estaria indo para a morte. Os orcs que ela conhecera antes pareciam do tipo que não se importavam se viviam ou morriam. Eles precisariam de semi-humanos confiáveis, mas onde eles os encontrariam? O que ela poderia fazer para fazer um semi-humano agir como um guia confiável? Neia torturava seu cérebro, mas quando pensava em semi-humanos, ela só conseguia pensar neles chegando a ela, com uma intenção assassina, e ela não conseguia imaginá-los aceitando uma oferta para virarem a casaca. Não, os orcs e o grande rei Buzer se sentiram como humanos. Ela entendeu. Tomar seus parentes como reféns. Não, se eles pudessem levar um rei como Buzer, sua tribo provavelmente os obedeceria. Ou, por outro lado, a tribo enfurecida poderia resistir rigidamente. Além disso, como eles capturariam um rei poderoso como Buzer? Enquanto Neia vagava sem rumo, num labirinto mental, procurando uma resposta que não conseguia encontrar, a porta do quarto se abriu, e um paladino entrou. Ele ofegava pesadamente, e olhou ao redor do interior do quarto, mas ele se aproximou de Casponde, em vez de remédios. Talvez ele não quisesse que os outros ouvissem as notícias que ele tinha. Ele levou o príncipe para um canto da sala, e sussurrou em seu ouvido, mas a audição de Neia pegou trechos de sua conversa. Entre eles, a última informação despertou seu interesse. Ele havia dito, empregadas demônio. Casponde diz que, senhores, algo urgente surgiu. Infelizmente, a reunião terminará aqui. Ele esperava que eles comecem a trabalhar em maneiras de recuperar Kalincha. Além disso, ele pedia a Capitã Custódio para acompanhá-lo. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.